Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui conosco. Olá! Hoje o nosso papo é sobre como a gente pode interagir melhor, de forma mais eficaz e também responsável, com os modelos de linguagem de grande escala, os famosos LLMs. Exatamente. A forma como a gente cria prompts, né? As instruções para IA, isso evoluiu muito rápido. Muito. Saímos de comandos bem simples para templates mais estruturados, até otimização quase automática, né? Pois é, mas a grande questão é como fazer isso bem de verdade? Quais são os segredos e, claro, os cuidados que a gente precisa ter? É isso que a gente vai ver. Nossa análise hoje mergulha em pesquisas recentes que vão desde entender a estrutura ideal de um prompt até como garantir que essa interação seja, bom, mais confiável, mais justa. E também como a automação está entrando forte nisso, né? Tipo para gerar código, otimizar os próprios prompts. Exato. Fica a pergunta no ar. O que separa um prompt mais ou menos de um que realmente tira o máximo da IA? Vamos descobrir. Ah, e claro, se esse tipo de conteúdo ajuda, não esquece de curtir, seguir o canal. Ajuda bastante a gente a continuar. Bom, começando pela base, né, a estrutura do prompt. Teve uma pesquisa bem interessante que olhou como grandes empresas montam seus templates de prompt. O que ela descobriu sobre, tipo, a anatomia de um bom template? Então essa pesquisa foi bem a fundo. Ela identificou 7 componentes que aparecem com frequência. Os mais comuns são a diretiva, que é a tarefa principal, né? Depois o contexto, com as informações de fundo que a IA precisa, a especificação do formato ou estilo de saída, que é super importante, e também as restrições. E a ordem que isso aparece no prompt faz diferença? Muita diferença. Geralmente, a gente define o papel da IA, tipo, você é um assistente X, e a diretiva principal logo no começo. Já os exemplos ou detalhes mais específicos ficam mais para o final. E um detalhe curioso, mais de 90% das diretivas são comandos diretos, tipo, faça isso, gere aquilo, sabe? Não são perguntas. Interessante isso. Um comando direto funciona melhor que uma pergunta? Parece que sim, dá mais clareza para o modelo do que é esperado. E sobre o formato da resposta? Imagino que quando a saída da IA vai para outro sistema, isso é vital, né? Nossa, fundamental. Para integração, para processamento automático, a estrutura da resposta é chave. Fizeram testes com o JSON comparando formatos, e aquele formato que não só traz os dados, mas também nome e descrição para cada campo, Enfim. esse padrão gerou resultados muito, mas muito mais consistentes e corretos com modelos tipo Llama 3 e GPT-4. Boa dica. E tem outra, quando o prompt tem muita informação de entrada, colocar esses dados todos antes da instrução final parece ajudar o modelo a processar melhor. Ah, para ele não esquecer do contexto no meio do caminho. Exato. Ajuda a manter tudo na memória de curto prazo do modelo, digamos assim. Mas não é só fazer funcionar, né? A interação precisa ser responsável. Outro estudo que a gente viu foca muito nisso, na necessidade de integrar questões éticas, legais, sociais, já no design dos prompts. É o que chamam de responsabilidade por design. Responsabilidade por design. Tá, mas como isso funciona na prática? O que a gente faz de diferente? Bom, significa pensar além da performance pura, né? Por exemplo, quando usamos exemplos dentro do prompt, o tal do in-context learning, é crucial garantir que esses exemplos sejam diversos, para evitar vieses. Randomizar a ordem deles também pode ajudar. Entendi. Para não enviesar a resposta da IA com base na ordem ou no tipo de exemplo que a gente deu. Isso. E outra técnica é usar dados contrafactuais. Tipo, você pega um exemplo e troca o gênero, ou a etnia, ou o local, e vê se a resposta da IA muda de forma estranha, sabe? Testa a estabilidade, a justiça da resposta. Ah, legal. E a documentação disso tudo? Essencial. Documenta bem os prompts, como foram criados, testados, ajuda na transparência, na prestação de contas, e isso é super relevante até para coisas como o AI Act, lá da União Europeia. Faz sentido. São práticas mais robustas para garantir que o prompt funcione bem e de forma justa, né? Exatamente. Falando em robustez, a tecnologia avança muito rápido. Já tem coisa rolando para automatizar mais esse processo? Com certeza. Já tem trabalhos bem legais, focados em usar LLMs para automatizar tarefas mais complexas. Por exemplo, gerar código Python para pipelines de dados, sabe? Aqueles processos ETLs, extrair, transformar, carregar dados.
E usam ferramentas como o LangChain para facilitar essa construção de aplicações com LLMs. Poxa, que bacana! E a própria criação dos prompts, isso também está sendo automatizado ou otimizado? Sim, uma pesquisa recente chamada MAPS desenvolveu um método bem interessante para criar automaticamente prompts otimizados e o mais legal, otimizados para cada modelo de LLM específico. Ah, então o melhor prompt para o GPT-4 pode não ser o melhor para o Llama 3. Exatamente. Eles perceberam isso focando na geração de casos de teste para software. O método MAPS tenta achar o prompt ideal para cada um. Uau, e como ele faz essa mágica de customizar o prompt? É uma combinação inteligente de coisas. Primeiro, ele integra conhecimento específico do contexto. Tipo, se é para gerar teste Java, ele aprende detalhes das classes Java. Segundo, ele gera um monte de prompts diferentes, explorando variações. É a parte de exploração, né? E terceiro, e isso é bem bacana, ele aprende com os erros. Se a IA gera testes ruins ou com falhas comuns, o método induz regras para evitar que ela repita aqueles erros. Pô, isso é muito avançado. Aprender com os próprios erros para refinar o prompt. Pois é, e os resultados foram ótimos. Mostraram uma melhora bem significativa na cobertura dos testes que a IA gerava. Então, para a gente sintetizar um pouco, parece que criar prompts está deixando de ser só uma arte, uma coisa intuitiva. É, e tá virando mais uma engenharia mesmo, né? Mais sistemática, baseada em evidência, em dados. Precisamos pensar na estrutura, como vimos. Precisamos ter essa atenção com a responsabilidade, a ética, a justiça. E já podemos contar com ferramentas e métodos que estão ficando cada vez mais automáticos para otimizar essa interação toda. Isso aí. Aliás, se quem está acompanhando achou essa conversa útil, fica o convite para compartilhar e deixar um comentário também. É isso. Estamos caminhando para o final da nossa análise de hoje. Foi uma passada rápida, mas acho que deu para ver quanta coisa está acontecendo nessa área de engenharia de prompts. E claro, não se esqueçam de se inscrever no canal e ativar as notificações para não perderem as próximas análises. E fica uma reflexão, né? Com essa automação toda chegando até na criação dos prompts, como a gente garante que os valores humanos, o julgamento ético, continuem no centro disso tudo, mesmo quando a otimização é feita por outra máquina? É algo para a gente pensar. Excelente ponto para a gente continuar refletindo. Muito obrigado pela companhia de todos nessa exploração. Até a próxima. Tchau! Tchau, pessoal. Até mais.